A malária continua sendo a principal causa de morte em Angola, mesmo quando as medidas de controle e os medicamentos modernos tenham reduzido sua extensão geográfica. Estima-se que todos os anos a malária mata um total de 1,5 a 2,7 milhões de pessoas. Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. E o tema de hoje é um dos clássicos da parasitologia médica, o principal problema de saúde pública em Angola, a malária. Não saia daí! O vetor da doença é o mosquito fêmea do gênero Anopheles. Por que o mosquito fêmea e não o mosquito macho? É porque o mosquito macho, ele é bonzinho, ele não se alimenta de sangue, ele se alimenta de pólen das plantas. O mosquito fêmea, o mosquito mulher, é quem nos dá de bandeja a malária. Entendeu, né? Mulheres sempre nos prejudicando desde o Jardim do Éden. Em determinado momento, o mosquito fêmea do gênero Anopheles vai ter no seu corpo uma espécie de um parasita do gênero Plasmodium. Existem mais de 100 espécies de Plasmodiums, porém, apenas 5 causam a malária no ser humano. São eles Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Este causa as formas mais graves da doença no ser humano, e o nosso mais novo convidado, o Plasmodium knowlesi. Por que eu digo mais novo convidado? É porque até certo tempo atrás só existiam 4 formas de Plasmodium capazes de causar parasitemia no ser humano. Agora são 5, né? Mais um convidado aí. A palavra malária, ela vem do italiano e significa mal-ar ou mal cheiro. É que naquela altura o pessoal achava que o mau cheiro que vinha dos pântanos era o culpado de trazer a doença para as populações. Tanto que o outro nome da malária é paludismo. É porque o paludismo é a palavra do latim que significa pântano. Quanto à sua nutrição, o mosquito Anopheles fêmea é igualzinho ao piolho, se alimenta de sangue. Por isso é que em biologia a gente chama eles de hematófagos. E em dado momento, como já falei lá atrás, o mosquito Anopheles fêmea vai ter na sua glândula salivar a forma infectante do Plasmodium, que se chama esporozoito. Detalhe: o ciclo de vida do agente etiológico da malária, ela tem 2 hospedeiros, o ser humano e o mosquito, que lá mais para frente eu vou contar para você como é que isso funciona. Fica aí, não saia. Vamos lá. Quando o mosquito Anopheles fêmea pica o ser humano, coloca na corrente sanguínea deste ser humano a forma infectante do Plasmodium, os esporozoitos, né? Então tranquilo, tem os esporozoitos na corrente sanguínea do homem, e o que acontece? Esses esporozoitos vão ser conduzidos até ao fígado. Lá no fígado tem as principais células do fígado, você sabe, se chamam hepatócitos. Lá nos hepatócitos, esses esporozoitos vão se diferenciar e vão se transformar numa outra estrutura chamada criptozoitos. Nessa hora eles são chamados de criptozoitos por causa da dificuldade que eles têm de serem encontrados, né? A palavra cripto vem de criptógrafo, o cara que chega lá e decodifica tudo, né? A coisa está criptografado, está escondido, colocaram senha, colocaram chave, colocaram cadeado, fecharam com tudo. Isso é uma coisa criptografada. Por isso é que os Como é que é? Bloqueei. Espera aí, deixa eu lembrar. Criptozoitos são a forma do Plasmodium que são difíceis de serem encontrados. Dentro dos hepatócitos, esses criptozoitos começam a se reproduzir de forma assexuada e dão origem a uma outra estrutura chamada esquizontes. Nome bonito para dar para o filho. Esses esquizontes também fazem reprodução assexuada. Reprodução assexuada é aquela reprodução que não tem sexo, não tem pênis e vagina, não faz isso, tem criança ali, né? Então reprodução assexuada é aquela reprodução que não tem 2 seres coabitando para vir gravidez, para vir um filhote, né? Existem muitas formas de reprodução assexuada, biologia básica, reprodução por bipartição, reprodução por cisciparidade, mas os esquizontes não fazem nem reprodução por bipartição, nem por cisciparidade. O tipo de reprodução que eles fazem é reprodução por esquizogônia.
Os esquizontes, se reproduzindo por esquizogônias, dão origem a um conjunto de estruturas chamados merozoítos tissulares. Por que eu chamo eles de merozoítos tissulares? A palavra tissular faz referência a tecido. Como esses merozoítos estão a ser originados no tecido hepático, estão a ser originados no fígado, a gente chama eles de merozoítos tissulares. Vai surgir lá mais pela frente outros merozoítos que, por não serem formados nos tecidos, também terão outro nome. Como todo esse processo, por enquanto, está a acontecer fora do glóbulo vermelho, é chamado ciclo exoeritrocitário. Mano, o livro complica. A palavra exoeritrocitário só significa fora dos eritrócitos, né? Como está a acontecer fora dos eritrócitos, ou seja, dentro do fígado, esse ciclo é chamado ciclo exoeritrocitário. Pensa comigo, quando esse ciclo acontecer dentro do eritrócito, e vai acontecer daqui a pouco, como é que vai chamar o ciclo? Né? Ciclo intraeritrocitário. Antigamente a gente chamava ciclo endoeritrocitário. Ou, se você preferir, ciclo eritrocitário. Ponto. Em dado momento, então, esses merozoítos tissulares, eles rompem os hepatócitos, eles estragam a célula hepática e saem de dentro da célula e caem na corrente sanguínea. Vamos deixar aqui um nome bonitão. Quando os merozoítos rompem os hepatócitos, aconteceu aqui a citólise do hepatócito. Citólise é o quê? Quando uma célula morre, né? Não complica aqui a coisa. Então, como já aconteceu a citólise do hepatócito, significa que os merozoítos tissulares saíram da célula e caíram na corrente sanguínea. Tranquilo, né? Quando caem na corrente sanguínea, esses merozoítos vão logo para os eritrócitos, vão parasitar o eritrócito. Os merozoítos vão entrar no eritrócito. Eritrócito é o quê? É a principal célula do sangue. Você aprendeu no ensino fundamental, ou de base, ou seja lá o que for, como sendo glóbulos vermelhos. É a mesma coisa. Ou, se você quiser mudar de nome, se chama hemácia. Hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho são três coisas, são três nomes para a mesma coisa. Tranquilo, você entendeu? O merozoíto agora entrou no eritrócito. Dentro do eritrócito, o merozoíto vai fazer reprodução assexuada e vai se transformar numa outra estrutura chamada trofozoíto. Legal, né? O trofozoíto também vai fazer reproduções assexuadas por esquizogônia e vai se transformar em merozoítos sanguíneos. Por que agora é merozoíto sanguíneo? Lembra lá? Porque foi originado dentro da célula sanguínea. O outro merozoíto era merozoíto tissular, porque tinha sido originado no tecido hepático. Fácil, né? Só que a coisa não termina por ali. Esses merozoítos sanguíneos, eles vão se reproduzir dentro da hemácia, dentro do eritrócito, e em dado momento, quando eles forem muitos merozoítos dentro do eritrócito, eles vão romper o eritrócito. Isso se chama hemólise, quando as células vermelhas do sangue elas estão a se romper. E é exatamente essa hemólise que causa o quadro de anemia hemolítica em pacientes com malária. Caramba, devia fazer isso de novo, é até poético. A hemólise faz com que os merozoítos saiam do glóbulo vermelho e caiam na corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea eles vão circular, vão infectar outros glóbulos vermelhos, vão se multiplicar de maneira sexuada dentro destes glóbulos vermelhos, vão romper esses glóbulos vermelhos, vão cair na corrente sanguínea de novo. Você já pode imaginar, né? Está acontecendo aqui um ciclo. Ele entra do glóbulo vermelho, se multiplica lá dentro, rompe o glóbulo vermelho, cai na corrente sanguínea. Vai, infecta outros glóbulos vermelhos, se multiplica dentro destes glóbulos vermelhos, rompe o glóbulo vermelho e cai na corrente sanguínea. É um ciclo. Ainda na corrente sanguínea, alguns trofozoítos podem se transformar em células sexuais femininas, chamados macrogametócitos, ou em células sexuais masculinas, chamados microgametócitos. Se um mosquito picar um ser humano infectado durante a hematofagia, colocar esse sangue para o corpo dele com micro e macrogametócitos, esse mosquito, num período de 7 a 14 dias, pode se infectar com malária e pode ser um vector da doença. Eu sei. Nem todo mosquito anófeles fêmea tem no seu corpo esporozoítos. Deixem de culpar as mulheres, vocês homens são machistas. Nem todo mosquito anófeles fêmea tem no seu corpo esporozoítos. O mosquito precisa retirar os micro e macrogametócitos do sangue do ser humano para ser mandado para o sistema digestório do mosquito, onde tem uma membrana chamada membrana peritrófica, e lá
onde o microgametócito e o macrogametócito vão se unir, vão fazer a fecundação. Isso vai dar origem a uma outra estrutura chamada oocisto ou zigoto. Depois esse zigoto vai se, diferenciar, blá blá blá, por ali, e se diferenciando vai dar origem então em esporozoito, que vai ser conduzido até a glândula salivar do mosquito, sendo então o principal veículo que é utilizado para a contaminação da malária nos vertebrados. E falando em vertebrados, estou a falar de macaco, de ser humano e por aí fora. Então, para o mosquito se infectar com malária e ser um vetor da doença, ele precisa retirar primeiro do sangue do ser humano micro e macrogametócitos. Detalhe! Quando o micro e o macrogametócito estão no corpo, no sistema digestório do mosquito, e estão a se unir, ali está a acontecer o ciclo sexuado do parasito da malária. O ciclo assexuado acontece no hospedeiro vertebrado. Quem é o hospedeiro vertebrado? Homem, macaco. O ciclo sexuado do parasito da malária acontece no mosquito, porque no mosquito, onde as células masculinas, microgametócito, e a célula feminina, macrogametócito, eles fazem fecundação. Então no corpo do mosquito, para não esquecer na prova, no corpo do mosquito vai acontecer o ciclo sexuado do parasito e no corpo do ser humano vai acontecer o ciclo assexuado. Fala aí, entendeu, né? Se não entendeu, escreva lá nos comentários, a gente escreve um outro vídeo fazendo sobre isso, blá blá blá. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que sejas notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. Esse é o Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Siga-nos também nas outras redes sociais, que é o Facebook, Twitter e o Instagram, e em todas elas o nome é o mesmo. Escreve lá, Biodala, e siga a gente aqui. Tchau!